Gravar, tá? Senhores, se vocês ouvirem um barulho de filme, é a minha filha assistindo, tá? Ela tá assistindo. O que tá assistindo, meu amor? O que você tá assistindo? Meu Malvado Favorito 4, foi isso que ela me falou, tá? E se vocês ouvirem, quer baixar mais um pouquinho para gravar? Então tá. Quem vai ficar jogando? Então tá bom. Ela vai baixar mais um pouquinho, tá, gente? Vamos lá, então, senhores, olha só, na última aula eu trabalhei com vocês, nas últimas 2 aulas eu trabalhei com vocês efeito coligativo. Efeito coligativo, tanto na parte qualitativa quanto quantitativa. É bom você assistir as lives que tem no canal, tá? Já tem tudo aí organizado, já com nome, playlist, assim por diante. Então não vou pegar no teu colo porque você é um pré-vestibulando e acredito que esteja no ensino médio, né? Não tem porquê. Até porque aqui, né, estou fornecendo aula de graça, tá? Então, filho, começa a correr atrás aí do que precisa. Aqui que você tem aqui exercício. Exercício sobre o quê? Efeito coligativo e pressão de vapor, que são propriedades físicas. Eu já fiz essa questão 1, tá? Essa questão 1 fala de pressão de vapor, tá nas outras lives, então não precisa se preocupar. É bom dar uma olhadinha nas outras lives que você tem, tá? De efeito coligativo, tanto quantitativo e qualitativo, e a introdução. Então, isso aqui não preciso mais falar. Mas se você quiser rever essa questão, você faz com calma. Lembrando que aquele... Oi, filha. Lembrando que aquela que você tem menor pressão de vapor, se tem menor pressão de vapor, quer dizer que é mais difícil evaporar. Mais difícil evaporar, você tem menos volátil. O que ela quer fazer? Ir no banheiro. Já percebi isso. Tá? Vai lá, meu amor. Quer chegar um pouquinho mais para trás isso aqui, meu amor? Para você conseguir passar? Tem certeza? Bota o que o Bento fez? O que ele pegou? Ah, não deixa, não deixa. Não deixa, ele pegou teu porquinho, não deixa. Tá? Então vamos lá, gente, assim, para a gente poder seguir aqui. Então essa questão ela fala justamente sobre pressão de vapor. Claro, se eu trabalhar pressão de vapor, eu tenho relação direta com temperatura de ebulição. Então aquela substância que apresentar mais vapor, ela é mais volátil, menor temperatura de ebulição. Isso cai em prova direta, é bem fácil. Se você apresentar uma menor pressão de vapor, menos volátil, maior a temperatura de ebulição. Então meio que o oposto um do outro. Eu não posso dizer que é diretamente proporcional, porque não é. É uma relação matemática, tá? Diretamente proporcional inversamente, não é. Mas eu quero que você entenda isso. Um inverso do outro fica bem melhor entender assim. Então, se você tem uma pressão de vapor muito alta, 58,9, aqui vou até deixar de roxo. A pressão de vapor é 34,6. Vamos fazer um processo comparativo com a gestante, tá? Aqui você tem uma pressão de vapor muito baixa, que é 17. Ou seja, a temperatura de ebulição vai ser altíssima, tá, filho? Isso eu quero que você entenda. Até vou mudar de cor aqui para você entender, tá? Vou deixar aqui um laranja, que acho que fica bonitinho quando eu coloco um laranja, tá? Laranja não, isso aqui é amarelo, mas enfim, amarelo queimado. Então eu quero que você entenda. Aquele que apresenta mais vapor, menor temperatura de ebulição. Aquele que apresenta menos vapor, maior temperatura de ebulição. É meio lógica, tá? Porque se eu tenho menos vapor, quer dizer que fica mais difícil entrar em ebulição, passagem do líquido para o gasoso. Vamos pensar assim, tá? O vapor, enfim. Quero que você guarde assim. Então, se eu tenho menos vapor, entendeu? A brincadeira toda. Até a gente já tinha feito essa questão, tá? Analisando as propriedades físico-químicas desses 4 solventes, apresentadas na tabela, constata-se que quanto maior a pressão de vapor do solvente, isso eu comentei com vocês, ou seja, mais volátil ele vai ser, tá? Ou seja, mais baixa a temperatura de ebulição, porque vai ser mais fácil entrar em ebulição. É óbvio, tá, gente? É meio que lógica, tá? Não é óbvio, tá? Quanto mais vapor, mais volátil, menor a temperatura de ebulição. Então a letra A a gente tinha resolvido isso nas lives anteriores, acho que eu fiz até 2 vezes já isso aqui, tá? Aí tem a questão 2. A questão 2 eu fiz na live anterior também, que é em relação ao efeito de Van Hoff. O que é o efeito de Van Hoff, Bim? É você ter o número de partes aqui. Tá? Eu vou até usar meu caderno aqui para te mostrar um pouquinho. O que eu quero que você entenda. Efeito coligativo, ela depende do soluto que você tem. O soluto tem que ser não volátil. Já vou repetir, tá? De novo. O soluto tem que ser não volátil. Só que aí que tá, não depende se é sal ou açúcar. Se você tá dando essa aula de propriedade coligativa, só ver uma coisinha aqui, gente, que eu acho que é meio louco. Tá, vamos lá. No guia do Meet, precisa da sua atenção. Acessar o guia Meet, só ver uma coisinha aqui rapidinho, gente. Tá, continuar a chamada, só para dizer que eu tô na chamada, tá? Vamos lá então, deixa eu botar, baixar aqui rapidinho. Quem segue a ideia. O que eu quero que você entenda, tá? Propriedade coligativa não depende mesmo da qualidade, não importa se é sal ou açúcar. Vai depender do número de partes que você tem. Eu quero que você guarde isso. Depende do número de partes que você tem. Aqui que eu preciso que você entenda. Água destilada é só água, não é uma mistura, é substância pura. Aqui você tem água com sal, o sal em questão aqui é o NaF, que é o fluoreto de sódio.
E sal são compostos iônicos, ainda mais sódio, que é altamente solúvel, vai ionizar do meio, vai dissociar, tem que tomar cuidado que ionizar aí com substâncias moleculares, aqui é um sal, então vai dissociar é separado em positivo e negativo, aí a água vai ter um trabalho maior em relação às partes dissociadas, e aqui você tem uma glicose. Glicose não dissocia, então quando você jogar em água, vai ter só uma parte de glicose, assim que a gente trabalha a propriedade coligativa. Por quê? Efeito coligativo depende do número de partes que você tem. Vou abrir um caderno aqui, que aí fica mais fácil você entender, tá? Vou pegar aqui um caderno que eu acho bonitinho. Vamos lá, então. Tá? A questão, acho que é a questão 2, se eu não me engano, mas deixa eu ampliar bem, que é legal fazer isso, tá? Deixa eu só ampliar bem aqui o caderno, que aí fica bem legal você entender. Deixa eu só botar aqui bem legal assim, ó. Pum, tá? Para você ver que realmente é um caderno, tá? Fechou? O que eu quero que você entenda? Eu chamo isso aqui, não chamo, né? A teoria chama de fator de Van Hoff. O que é um fator de Van Hoff que a gente chama de fator I? O fator de Van Hoff, ele indica o número de partes que você tem ou dissociados ou ionizados. O que eu quero que você entenda? Que quanto maior o número de partes, maior o efeito coligativo. Eu vou repetir, tá? Quanto maior o número de partes, maior o efeito coligativo. Esse é o fator de Van Hoff. Então, qualquer propriedade coligativa, você vai ter que multiplicar por esse fator de Van Hoff. Vai ter. Qual a primeira propriedade coligativa? Eu lembro muito bem que a primeira propriedade coligativa que a gente tem, que eu vou chamar de tonoscopia, não sou eu que chamo, é a teoria, tonoscopia ou tonometria, sempre que você tiver uma tonometria, ela vai diminuir a pressão máxima de vapor, tonometria. O que ela faz? Ela diminui a pressão máxima de vapor. A gente chama de variação de pressão, tá? Eu vou chamar de AP, tá? Ela diminui a pressão de vapor. Então, olha, diminui a pressão de vapor. Isso que eu quero que você entenda, tá? Só que aí depende do número de partes. Quanto maior o número de partes você tem, menor vai ser essa pressão de vapor. Então eu quero que você entenda, esse I é o fator de Van Hoff. Então você vai pegar esse ΔP, tá? Que eu vou chamar de ΔP. Opa, ΔP, bonitinho. Que eu estou chamando de delta, mas é A, tá, gente? Vezes o fator de Van Hoff. Então tem que multiplicar pelo fator de Van Hoff, o número de partes que você tem. É o que eu vou te mostrar agora. Parece uma coisa impossível, mas não é, tá? É uma coisa bem fácil. Então você vai lá e multiplica por I. Na tonometria funciona, na ebuliometria também. Fala, meu amor, tá falando comigo? Tá falando comigo? Não? Então, ó, se você tem a tonometria, você tem a ebuliometria, tá? A biliometria, ela vai trabalhar com ΔTE. O que significa ΔTE, André Fabiano? Delta, variação de temperatura de ebulição. E aí eu quero que você entenda. Quando você diminui a pressão de vapor, oh, caramba, que droga, que chato, tá? É que não pode dar espaço aqui, que senão ele não aceita. Que aí eu vou ter que deixar assim, ΔTE. Agora foi. Eu vou deixar ΔTE maiúsculo, tá, gente? Temperatura de ebulição. Se um diminui, outro aumenta, tá? Bem facinho, ó, vamos lá. Um aumenta. Já estou revisando meio que o conteúdo, tá? Aumenta a temperatura de ebulição. O problema é que vai depender do número de partes. Então, eu vou chamar de ΔTE de novo, tá? ΔTE você multiplica pelo fator de Van Hoff, que é o número de partes que você tem, tá? Minha filha está passando aqui atrás porque ela é maravilhosa. Né, meu amor? Então, vamos lá. Aí você tem a boliometria, depois você tem 3, que é a criometria. O que é criometria? Temperatura de congelamento, tá? Ou crioscopia, assim que você vê. Eu vou chamar de ΔTC, que pode ser chamado de ΔTS e ΔTF. Então, você tem o ΔTC, que é o congelamento. Diminui o congelamento desse solvente por ar, lembrando que é sempre em relação à água. Gente, por favor, volta nas aulas anteriores aí, que tem bastante live gravado. Eu não vou ficar lá gravando em vão, né? Então, diminui. O que, Bingo? ΔT. Então, assim, só para a gente poder entender, você vai pegar a variação, tá? ΔTC, perdão, falei besteira, vezes o fator de Van Hoff, vezes o I, tá? E aí a gente tem um caso à parte que a gente chama de calcular a pressão osmótica, o quanto impede a sua osmose, é o cálculo da pressão osmótica. Então, vamos lá. Aí você vai fazer o seguinte, vai chamar de pressão osmótica. Eu estudo na osmometria, mas pressão osmótica. E o que faz? Como ela impede a osmose, quanto mais você tem soluto no meio concentrado, mais água vai entrar, mais você vai ter que impedir essa osmose. Aula anterior de novo, tá? Tem 2 aulas sobre isso.
Então, nossa, minha filha. Então, você vai chamar de PO ou pi, pi mesmo, tá? Pi. Oh, meu Deus, amor. Tá tudo bem? Sério? Minha filha engasgou aqui, gente. Tá? Aumenta a pressão. Ela acha engraçado aí, né? Ela assusta a gente e acha engraçado aí. Aumenta a pressão osmótica. Então, sempre que você jogar mais sal, mais soluto, maior número de partes, mais vai aumentar essa pressão osmótica. Tá? Que aí, de novo, eu tenho que multiplicar esse π, tá? Que a gente chama de pressão osmótica. É estranho chamar de π, né? Mas é porque a letra grega é π, tá? Eu chamo de PO, mas enfim, vezes fator de Van Hoff. Só que esse fator de Van Hoff, que eu quero que você entenda, ele depende aí sim do composto que você tem. Se for uma OSE, então casos, vou botar assim, ó, casos do fator I. Casos do fator que você usa fator I. O que eu quero que você entenda? Quando você pegar o fator I, ele depende de dois parâmetros importantes. Ele depende quando o grau de dissociação e ionização é zero, que aí você vai usar para ósis e osídeos, glicose, maltose, galactose, ou quando você tem um sal, um composto iônico. Aí o fator a gente vai chamar de 1, tá? Binho, mas o fator vai chamar de 1, não. O grau de dissociação a gente vai chamar de 1. O fator é outra coisa, o fator vai ser o quê? Mas vamos de novo. O que eu preciso aqui analisar é o grau de dissociação. Vamos lá. O que eu preciso? O grau de dissociação é o alfa, tá? Alfa. Alfa a gente chama de grau de dissociação ou ionização. Vou repetir, ó, grau de ionização. Tem até uma fórmula para isso, mas não vou precisar agora, tá? Ionização ou dissociação. Pronto, esse é o alfa. Alfa, a letra grega mesmo, que eu não vou botar alfa aqui, senão a gente fica até amanhã fazendo isso, não tem graça. Então, alfa é o grau de dissociação ou ionização, é o número de partes que você tem. Tem dois casos. Primeiro, quando o alfa, vou botar assim, ó, 1. Quando o alfa for 0, quando o alfa é igual a 0, isso quer dizer o quê? Que o teu fator de Van Hoff, ele vai ser exatamente igual a 1. O I vai ser igual a 1. Então eu quero que você anote isso, tá? Sempre que o alfa for 0, o I, que é o fator de Van Hoff, vou botar direitinho, o I vai ser igual a 1. Ponto. Onde que ocorre, Binho? Ocorre em ósis e osídeos. Glicose, maltose, galactose, qualquer composto molecular. Ocorrência, eu queria que você anotasse isso, tá? Ocorrência, claro que tem acento ali na ocorrência, eu sou um professor de química, filho, mas tu vai entender que tem uma grafia em relação a isso. Ocorrência em ósis e osídeos. Em compostos moleculares. Em compostos moleculares. Moleculares. Tá? Aonde, Binho? Glicose, maltose, o que aparece muito em prova, tá? Muito mesmo. A glicose e a sacarose. Aparece demais assim, ó. Ah, eu tenho glicose, eu tenho sacarose, também de segundo ano, tá? 2. O grau de dissociação e ionização quando você tem um alfa igual a 1. Vai ser sempre igual a 1, Binho? Não vai ser, mas pode ter em porcentagem. Mas para os seus casos vão ser 0 e 1. O alfa quer dizer 1, grau de associação de 100%. Ele está 100% associado ou ionizado, ou seja, 100% é igual a 1. Isso quer dizer, corresponde que o teu I, que é o fator de Van Hoff, ele vai ser igual ao número de partes que você tem. Aqui que eu preciso que você tenha atenção. Que vai ser o Q, que a gente chama de número de partes. Então eu quero que você entenda agora que é o número de partes dissociados ou ionizados. Perfeito? E aqui eu quero que você entenda. Bem, onde vai ocorrer? Vai ocorrer em composto iônico. Então, a ocorrência em composto iônico. Perfeito? Eu estou passando demais esse aqui exercício, tá, filho? Mas vamos lá. O que eu quero que você entenda? Como em composto iônico, pode ser qualquer tipo de sal. Pode ser ácido, bem, pode. Mas qualquer tipo de sal. Principalmente o NaCl, tá? Principalmente o NaCl. Então, qualquer tipo de sal. E aí eu quero que você entenda assim, o número de partes. Vamos lá. O que é o que, Binho? Que é o número de partes. Vamos lá. Número de partes. Eu quero que você analise isso comigo agora. O número de partes. Não vou ficar colocando a situação gráfica aqui, tá, não, gente. Se o Excel não está corrigindo, eu não vou ficar perdendo tempo em relação a isso. Quer acento, vai colocando aí, filho. Tá? Eu sei que número tem acento, mas enfim, ionização não, mas a ocorrência tem. Enfim, tu entendeu? Então, o número de partes que a gente tem aqui vai depender do sal que você tem, que é o número de partes dissociados. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo A, tá?
O NaCl. O NaCl, eu já sei que ele tem duas partes quando você joga em água. Então, para ionizar isso aqui, filho, eu vou chamar de setinha, que eu acho bonitinho. Ó, que é uma setinha. É reagente produto, tá? Vai ser um Na+, é isso que eu quero que você entenda, tá? Onde é que tá? O Na+, mais o Cl-. Isso quer dizer que você vai ter duas partes em água, ou seja, o trabalho da água é dobrado. Então, bem, o que vai ser aqui? O número de partes vai ser 2. É o número de partes que você tem em água. Depois que você joga, dissocia isso aqui em água, lembra que é em água, tem que lembrar que é em água. Então, aqui o teu Q, eu quero que você entenda que é o número de partes, vai ser igual a 2. Ou seja, se for 100%, vai ser igual ao I, que é o fator de Van Hoff. E eu tenho que multiplicar tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar mais um aqui, o B. O B eu vou usar o cloreto de magnésio, tá? O MgCl2. Aparece também muito em prova, tá? Você tem o MgCl2. O que tá jogando, meu amor? O que tá jogando? Tá, entendi. Aí você tem o Mg, que é o 2+, perfeito. Deixa eu ver onde é que tá aqui, onde é que tá o mais aqui, 2+, mais. Isso que eu quero que você entenda, tá? É MgCl2. Tem quantos cloros? Se eu fosse balancear? 2, né, filho? Dá para ver ali, né? Dá para ver, né? Então, você vai trabalhar com 2Cl-. 2Cl-. Pronto. O que eu quero que você entenda? Quantas partes tem? Aqui você tem 3 partes. Por quê? Ó, eu vou colocar aqui bonitinho. Ó. Aqui tem 1, mais 1, que é o número de mol que você tem. Vou até colorir aqui para deixar organizadinho para vocês. Tá? Eu vou botar de vermelho. Pronto. E aqui também eu vou botar de vermelho. Isso eu quero que você entenda. O número de partes é o número que vai na frente somado. E aqui vai dar 2. Pronto, o mais 1, obviamente, né? Dá 2. Agora o número de partes aqui, ó. Aqui tem 1. Aqui tem 2. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui tem 1. Ok, vamos deixar aqui organizadinho. E aqui tem 2. Ah, bem, eu já sei, então. O número de partes vai ser 3. Vão ser 3, né, bem? Toma cuidado com a gramática, né? Vão ser 3. Então, aqui você vai ter um Q, que é igual ao número de partes que você tem, que vai ser 3. Ok. Isso, obviamente, vai ser o fator de Van Hoff. Ponto, é isso que eu preciso. Eu não vou me prolongar muito aqui, gente, porque eu só quero resolver a questão com vocês, tá? Então, esse é o número de partes que você tem, que é o I, tem que multiplicar. Então, vou fazer o seguinte, vamos lá para a questão, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, que eu acho que ninguém entrou. Deixa eu ver aqui, que eu já desligo isso aqui também. Que não faz sentido, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Onde é que tá o negócio? Ah, tá aqui, peraí. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Bem rapidinho, tá, gente? Deixa eu ver se alguém vai entrar. Ninguém entrou, então, por favor, tchau. Encerrar a chamada. Tá? Beleza. É porque eu faço também umas transmissões particulares, tá, gente? Então, eu vou aproveitando os dois momentos. Então, o que eu tenho? Água destilada, não tem parte nenhuma, tá? Então, existe uma pressão de vapor X, que é a maior pressão de vapor de todas, porque não tem ninguém retardando essa pressão de vapor. Eu preciso que você lembre, efeito coligativo retarda o efeito. Não entendi, Bingo. Retarda o efeito que você estava esperando. Pressão de vapor, se não tem nenhum sal, pressão de vapor é altíssima. Se você jogar absoluta, pressão de vapor diminui. Sacou? Vamos lá, então aqui já vai diminuir, que é o NaF, e aqui a glicose vai diminuir também. A que apresenta a maior pressão de vapor de toda é a água destilada. Agora, se você pegar o NaF, ele tem duas partes. Binho, vamos lá. Só para você entender, tá? Então, se eu pegar água pura na questão, água, vai apresentar uma pressão de vapor. Pronto, H2O. Vai apresentar uma pressão de vapor que eu vou chamar de P1. Ok? Fechou. Beleza. Agora, se eu pegar o NaF, quem é o NaF? É um composto iônico que você precisa jogar em água e dissociar. Ele vai ter duas partes. Então, você vai pegar essa pressão de vapor e multiplicar por 2. Ou seja, ela vai reduzir o dobro em relação à primeira. Vai ser que vai ter menor pressão de vapor de todas. Tá? Então, bem, vamos lá. Então, você vai ter aqui o dobro. Mas por quê? Porque é o Na, isso eu quero que você entenda, mais, deixa eu colocar aqui bonitinho, aí separa aqui, pronto, opa, aqui, F menos, tá? Só para você entender. Então aqui, filhotes, para você entender a brincadeira toda, se a gente usar equimolar, as concentrações as mesmas, eu não sei se a questão fornece a mesma concentração para todo mundo, deixa eu só ver, fornece, concentração de 1 mol por litro, tá? Isso é importante. O que você vai fazer, como a concentração
Eu vou chamar isso aqui de concentração molar, tá? Concentração. Concentração molar. Ela é a mesma para todo mundo, é equimolar, que é 1 mol barra litro. Deixa eu ver onde é que está o barra aqui para poder não falar besteira. Está aqui o barra. Opa, não é esse aqui, também não é. Oxi, onde é que está o barra aqui? Gente, achei. Mol por litro. É você pegar isso aqui e multiplicar por quanto? Pelo fator de Van Hoff. Tem quantos fator de Van Hoff aqui, bem? Ou I? Tem 2, então você vai lá e multiplica por 2. Ou seja, uma concentração de 2 mols, isso eu quero que você entenda, mol barra litro. Ou seja, o número de partes está influenciando, tá? Como a água é só água, filho, o P é P. Isso aqui vai dobrar muito. Ou seja, quanto mais partes, menor a pressão de vapor fica. Aí você vai pegar a glicose. Ah, Binho, quem é a glicose? C6, H6, todo mundo já sabe disso, tá? Mas vamos lá. Você vai lá e pega a glicose. A glicose vai ter uma parte só dissociada em água. Vamos colocar bem, ó. Glicose vai separar em glicose. Perfeito? Foi de boa? E o que eu quero que você entenda? Quando é que a concentração molar? Concentração molar, que era 1 mol por litro que a questão forneceu. Isso é igual a 1 mol barra litro. Ok, já entendi. Ou seja, multiplicado por 1. Por quê? Porque como é a glicose, o fator vai ser 1. O grau de associação é 0. Então o fator vai ser 1, vai ser multiplicado por 1. A concentração vai ser quanto? 1 mol por litro. Ok? Beleza. O que eu quero que você entenda? Que quanto maior a concentração, maior o número de partes, maior vai ser o efeito. Vamos fazer o seguinte, o macete está aqui, ó, para você. O que é o para você? Quanto maior o número de partes, tá? Eu chamo de para você. Que aqui é parte. Parte. Quanto maior o número de partes, para você. Isso aqui ajuda muito, tá? Muito mesmo. Muito, muito, muito. Vamos lá, deixa eu só destacar aqui. Quanto maior o número de partes, menor vai ser a pressão de vapor. Ponto. Maior vai ser o efeito osmótico. Ponto. Menor vai ser o ponto de congelamento. Ponto. Maior vai ser a temperatura de ebulição. Ponto. Então eu quero que você entenda. Aqui é vapor, só para você lembrar. Aqui é V. Esse V, caramba, esse V é de vapor, tá? E aí eu quero que você entenda que isso aqui vai ficar menor a pressão de vapor. Isso aqui é a osmose. Maior vai ser a osmose. Então, quanto mais partes eu tiver, maior vai ser a osmose. Pronto. Quanto mais partes você tiver, menor vai ser a temperatura de congelamento. Menor vai ser a temperatura de congelamento. Quanto mais partes você tiver, maior vai ser a temperatura de ebulição. Maior. Bem, então o que eu tenho que analisar sempre? O número de partes. Quanto mais partes eu tiver, filho, ó, de novo. Quanto mais partes você tiver, menor vai ser o vapor. Quanto mais partes, maior a osmose. Quanto mais partes, menor a criometria, o congelamento. Quanto mais partes, maior vai ser a temperatura de ebulição. Então, eu quero que você entenda. A questão está falando da pressão de vapor. Está aqui, ele está medindo a pressão de vapor de cada um deles. Considere que os 3 líquidos tenham sido mantidos à mesma temperatura, 60 graus Celsius. Nessas condições, as pressões de vapor desses líquidos, PV1, PV2 e PV3, estão relacionadas pela expressão matemática. Quem é que vai apresentar maior pressão de vapor? O P1, é água pura. Depois, o PV3, porque é glicose. Por último, que tem mais número de partes, é o PV2. Ou seja, é a letra A, tá, filho? Ah, Bito, o número de partes influencia? Meu Deus, o que não influencia, filho? Tá, não tem no gibi. Então, só deixa eu destacar aqui que é preciso. Cadê o negócio? Achei. Pronto. Só para deixar destacadinho que a gente vai deixar com amarelo, tá? Fechou? Deixa eu ver. Então, eu começo minha próxima aula 3h20. Ok, vamos lá então. Seguimos em frente. O modo de preparo do soro caseiro é conhecido por quase todas as pessoas. 1 litro de água filtrada, fervida ou mineral, engarrafada, 1 colher de sopa, essa aqui também eu já fiz na última aula, tá? 1 colher de sopa bem cheia, de açúcar de 20 gramas, 1 colher de café de sal 3,5, medidas que também estão fixadas em colheres especiais, distribuídas em diferentes épocas pelos órgãos públicos de saúde. Perfeito. As medidas informadas para a preparação do soro caseiro devem ser seguidas com cuidado, pois é necessário que a solução esteja em concentração semelhante
as encontradas nos fluidos orgânicos. O organismo, tá no seu organismo. Eu falei orgânico, mas organismo é a mesma coisa. Concentrações maiores ou menores podem causar... Então, vamos lá. O que eu quero sempre? Sempre que eu fizer esse soro caseiro que seja isotônico com o teu organismo, que tenha a mesma concentração, para não ter nenhum efeito osmótico. Se você fizer um soro caseiro mais concentrado que o seu organismo, você vai perder água. Por quê, Binho? Porque sempre pela osmose, a água procura onde tem espaço. Se você deixar o soro caseiro muito concentrado, a água procura onde tem espaço. Então você acaba perdendo água do seu organismo. A sua célula vai perder água para o meio concentrado que você adicionou. Então, quando você faz um soro caseiro muito concentrado, você perde água. Quando você faz um soro caseiro menos concentrado que o seu organismo, você ganha água. Vamos pensar na célula agora. Abim, por quê? Porque vai ser o meio intra e extracelular. É sempre assim na biologia. É sempre assim em química, com qualquer prova. Se você pegar o soro caseiro e deixar muito concentrado, essa célula perde água. Ela desidrata. Se você deixar o soro caseiro muito concentrado e tomar. Por quê, Bim? Vai estar muito cheio de sal e você vai perder água, porque tem espaço para água. Se você deixar o soro caseiro menos concentrado, você ganha água, porque a sua célula vai ficar cada vez mais concentrada. Essa água vai entrar pelo processo osmótico, que eu já expliquei nas 2 últimas aulas. Tá? Vamos lá, então. As medidas informadas para a preparação do soro caseiro devem ser seguidas com cuidado, pois é necessário que a solução esteja semelhante aos fluidos orgânicos ou organismo, tanto faz. Concentrações maiores ou menores podem dar problema. Assinala a alternativa correta. Se o soro caseiro for preparado com uma concentração muito inferior, se você está tomando soro caseiro muito inferior, com uma concentração muito inferior, que você está cheio de água, a tua célula vai encher de água, porque o teu organismo vai começar a absorver essa água que veio do soro. Por quê, Bim? O teu organismo está muito concentrado, vai ter espaço para a água, vai entrar. Ponto. Então quer dizer que a tua célula ela não vai desidratar. Ela vai ficar cheia de água. Ela vai hidratar. Fechou? Soro caseiro for preparado com uma concentração muito inferior de açúcar e sal, pode causar perda de água. Não, é ganho de água. Porque se você colocar uma concentração inferior do soro caseiro, você ganha mais água. Foi de boa? É estranho falar isso, mas por que concentração, Bim? Concentração é pouco soluto e tem muita água. Então a letra A não pode ser. Se o soro caseiro for preparado com uma concentração muito superior de açúcar e sal, pode causar, sim, perda de água. Quando você está bebendo esse soro caseiro com muito sal e açúcar, está cheio de soluto, tem espaço para água. Então vai desidratar, tá? Se o soro caseiro for preparado com concentração muito superior, pode causar perda de água, fazendo que as células do organismo desidratem. Tá certinho. Tá tudo certo, eu já fiz essa questão aqui várias vezes. Então, fechou, tá, filhote? Então, se você colocar um soro caseiro muito concentrado, a tua célula vai desidratar. É você na água do mar. Tô tanto tempo na água do mar que meu dedo tá murchando. Por quê, Bim? Porque a água do mar é muito salgada. Tá cheio de soluto, você vai desidratar. Fechou? Massa, vamos lá. Próxima, questão 4. Essa questão 4 é o incorreto, tá? Filha, será que alguém tá me mandando mensagem? Tu vai dormir, meu amor? Filha? Bebê? Vai dormir? Vai, né? Tá irritada por quê? Tá irritada por quê? Tá o quê? Tô deitada. Tá deitada? Não vai dormir? Vai? Mesmo? Ela vai dormir, tô ligado? Minha filha vai dormir. Já tirou a meia já? Ela vai dormir. Eu tenho certeza. Ela tá esse tempo aqui em casa, quer morar comigo, mas a mãe dela não deixa. Mas por mim ela já morava comigo. Deixa eu pegar o celular mesmo, porque eu tô achando estranho esses cachorros latindo. E aí tão latindo, tá me dando agonia. Vamos lá, deixa eu só ver uma coisinha aqui que eu já preciso acabar esse exercício. Sai, cara! Sai, é o Bento, tá, gente? Ó, chegou até a apagar aqui, ó. Chato. Nossa senhora. Tô falando contigo mesmo. Tá com medo do quê? Deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Ah, vai ficar assim mesmo. Deu? Deu, acho que agora vai. Desculpa, tá, gente? Eu preciso ver só arrumar uma coisinha aqui. Alguém vai nanar. Né, querida? Quem mandou mensagem? Acho que foi a tia Rê. Não falou nada. Vamos lá. Questão 4. Sabe-se que algumas propriedades das soluções dependem da concentração, ou seja, da proporção
entre seus constituintes e não da natureza do soluto. Isso que eu falei várias vezes, tá? A propriedade coligativa ela não depende da natureza do soluto, e sim da quantidade que você tem, número de partículas. Então, vamos guardar sempre. Efeito coligativo, o soluto tem que ser não volátil. Efeito coligativo, depende da concentração, do número de partes. Nunca da qualidade, nunca ser sal e açúcar. Pode esquecer, tá? Nunca, nunca mesmo. Tá? Tudo bem que fator de Van Hoff, sim, mas o efeito em si não, tá? Então tem que ser um soluto não volátil e depende do número de partes. Então, assim, sabe-se que algumas propriedades de soluções dependem das concentrações, ou seja, do número de partes que você tem, da proporção entre os constituintes, e não da natureza do soluto, ou seja, não importa se é sal ou açúcar, tá? Sobre essas propriedades, a UDESC adorava fazer isso muito um tempo atrás. A UDESC é um vestibular aqui do Sul, que é bem importante, mas eles faziam muito esse negócio do incorreto. Eu acho que hoje em dia eles não fazem mais. O que eu já fiz tantas questões que não fazem mais, mas enfim. O abaixamento da pressão de vapor ocorre se adicionar um soluto não volátil a uma solução, retardando a ebulição do solvente. Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá para o caderno. Ó, tá aqui para você. Ó. Quanto mais partes, menor o vapor. Se é menor o vapor, aumenta a temperatura de ebulição. Isso eu quero que você entenda. Ó. Quanto mais partes, menor a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição. O que é o efeito coligativo? A tonometria diminui a pressão de vapor e a ebulimetria aumenta a temperatura de ebulição. Tudo bem que um está ligado ao outro, tá? Então vamos lá para você entender a brincadeira toda. Na questão diz assim, ó, o abaixamento da pressão de vapor ocorre se adicionar um soluto não volátil, foi o que eu acabei de falar, a uma solução, retardando a ebulição. Sim, retardando a ebulição, tá certinho? Aumenta a temperatura de ebulição. Mas, Binho, essa questão que ele quer, aqui que você tem que tomar um cuidado. Faz tempo que a UDESC não faz isso, mas pode voltar a fazer. O que eu quero que você entenda? O que a UDESC faz? Hoje a afirmativa é. A UDESC é isso, filho. É afirmativa e, bom, faz muito tempo que não coloca incorreto. Só que a letra A está correta. Aí você pode ser induzido ao erro achando que é correta, porque você não leu. Somente esse povo da geração G. Da G não, da Z, né? Eu acho que é Z, né, filha? É a geração Z, meu amor? Essa agora nova? É, né? Nem ela sabe, gente. Mas vamos lá. Perdão só pela crítica, tá? Que vocês não leem, aí acaba a casa caindo aqui. Então, a letra A não pode ser porque ele está pedindo a incorreta. B, o abaixamento crioscópico, que é a crioscopia, pode ser verificado no congelamento de uma solução de água com cloreto de sódio. Perfeito, é diminuir a temperatura de congelamento. Que passa a ocorrer em menor temperatura do que a temperatura... Sim, retarda a temperatura de congelamento. Diminui a temperatura de congelamento dessa água. Então, é isso que você quer. Letra B pode ser, Bim? Não, não pode ser a letra B, por quê? Porque ele está pedindo a falsa, né, filho? Vamos lá, C. O aumento da temperatura de ebulição da água é constatado durante o cozimento dos alimentos. Sim, porque se você jogar sal, aumenta a temperatura de ebulição. Em que se sal de cozinha, em que se adiciona, burro, em que se adiciona sal de cozinha na água, em que são colocados alimentos. Sim, se você colocar sal, aumenta a temperatura de ebulição, em efeito coligativo. E a temperatura de ebulição da água passa a ser maior. Tá tudo certinho, filho. Se você jogar sal na água que você está cozinhando esse alimento, filho, aumenta a temperatura de ebulição da substância. Até acelera o processo, tá? Sim, otimiza o processo. Não é a letra C, porque não é a letra C. Letra D, o aumento da temperatura de fusão não aumenta, filho. Diminui a temperatura de fusão. Temperatura de congelamento, fusão e solidificação vai diminuir. Então já é a letra D que está errada, tá? Mas eu vou ler toda. O aumento da temperatura de fusão da água é observado quando se prepara uma solução com água da torneira e sal de cozinha. Não, diminui a temperatura de congelamento. Aqui que está o falso, ó, o aumento da temperatura de... Mentira, é diminuir a temperatura de fusão. Então essa é a nossa correta, tá? Então vamos colocar assim, ó, bem, quem é a nossa correta aqui? É a letra D. Só vou ler a última para descargo de consciência. A pressão osmótica é a pressão necessária para interromper a passagem espontânea de solvente, perfeito, é isso mesmo, por uma membrana semipermeável, esse eletrônio de solvente, do meio menos concentrado para o mais concentrado, tá tudo certo, tá? Mais concentrado tem mais soluto, tem mais espaço para água. Fechou? Tudo correto, mas está pedindo a falsa? Fechou? Deixa eu ver o que tem aqui. Eu queria fazer essa, tá? Eu sei que eu preciso. É até 3h20, eu tenho mais 5 minutos. Dá para fazer sim, questão 5. A tabela apresenta a pressão de vapor à mesma temperatura de 3 substâncias 1, 2 e 3. Então, o que eu falei para vocês, quanto menor a pressão de vapor, isso quer dizer que a interação intermolecular entre as moléculas é muito forte. Se você tem uma menor pressão de vapor, quer dizer que a interação é forte, porque não está passando por vapor. Isso quer dizer o quê? Que a temperatura de ebulição é muito alta. Fechou? Então aqui você tem 60, depois tem 200 e 260. O que eu quero que você entenda, porque eles podem fazer isso em prova. Associar a pressão de vapor, e vão fazer,
a pressão de vapor com interação intermolecular. Isso aqui é conteúdo do segundo ano. Mas podem buscar isso lá no primeiro ano em relação à pressão de vapor e propriedade física, interação intermolecular. Então, quanto maior a pressão de vapor, quanto mais vapor você tem, menor a interação intermolecular entre as moléculas. Quanto menor a pressão de vapor, maior a interação intermolecular. Pega o exemplo da água, a interação é muito forte, menos vapor tem. Se você pegar a acetona, a interação é fraca, porque tem um dipolo aí, tá? Tem um dipolo que chama de dipolo-dipolo, mas aí você, enfim, tá? É mais fraca. Você consegue sentir o cheiro mais rápido, quer dizer que o vapor é maior, a temperatura de ebulição é menor. Isso eu quero que você entenda, tá? Então, bem, olha só. A substância 2 estará no estado gasoso, temperatura ambiente. Não tem como verificar aqui, porque ele não fala nada em relação à temperatura ambiente, não tem um gráfico. Não tem como você verificar isso aqui. 2. Substância 3 apresentará menor pressão de vapor em maior altitude. O que eu quero que você entenda? Quanto maior a altitude, mais vapor você tem. Por quê, Bim? A pressão atmosférica lá é menor. Você entra em ebulição mais rápido. Você evapora mais rápido. Então, quanto maior a altitude, mais evapora aquele líquido que você tem. Isso acontece muito quando você leva uma panelinha com água. É mais difícil você cozinhar o alimento. É mais fácil ferver esse café. Então, eu quero que você entenda. A substância 3 apresentará menor pressão de vapor? Não. Maior pressão de vapor, isso para todas as substâncias, tá? Para todas as substâncias, quando você sobe o morro, vai ter maior pressão de vapor. Maior pressão de vapor do líquido. Não estou falando de pressão atmosférica. Porque lá em cima a pressão atmosférica é menor porque a concentração do oxigênio é baixa. O ar é rarefeito. Então separa bem as duas coisas, tá, filha? Não fica fazendo pressão de vapor de um líquido é uma coisa, pressão atmosférica é outra, tá? Então a 3 não pode ser. Substância 1 apresenta maior intensidade? Sim. Por que ela apresenta maior intensidade das interações? Quanto menor a pressão de vapor, mais essas moléculas interagem. Então você vai ter uma interação intermolecular maior. Então diz assim a letra C, a substância 1 apresenta maior intensidade entre as interações intermoleculares. Vamos deixar aqui organizadinho, Binho, fechou? Ok. Questão 5 fez. Deixa eu ver questão 6. Tá, eu vou deixar para a semana que vem essa questão 6, até porque eu preciso fazer outras coisas agora, porque eu tenho uma assistência agora, tá, gente? Muito obrigado por essa aula, tá? Aproveita.